Quantos aqui um dia já foram restaurados pelo Senhor? Erga a sua mão aí. Levanta a mão, bem alto. Beleza. Sempre tem aquela galerinha que não foi restaurada ou deixa para lá. Mas o fato é que quem foi alcançado pelo reino de Deus teve a sua vida restaurada. E eu lembrei, então, de profissionais que atuam nessa área, restaurando obras de arte. E o restauro de obras de arte é um trabalho minucioso, é um trabalho que é feito nos bastidores. Ele não é visível. Muitas belas obras de artes que hoje estão expostas em galerias e que servem para os deleites dos espectadores, elas não sabem que isso foi resultado de muito trabalho. Isso só foi possível, essa exposição, por conta de alguns profissionais que são altamente qualificados, são especializados. E eles são conhecidos como restauradores. E essas pessoas conhecem a fundo como retocar pintura, como suturar um rasgo de uma tela, e até mesmo resgatar antigas pinturas. Eles têm essa habilidade, são treinados para isso, têm o dom, têm a graça para fazer isso. E o interessante é que o trabalho desses homens, ou melhor, desses profissionais, não está apenas no fato de restaurar. Restaurar é apenas o primeiro passo, mas após a restauração, segue o trabalho também de continuar fazendo a manutenção dessa obra de arte para que não haja mais degradação. Então, a gente pode entender que é um trabalho contínuo, constante. Apesar de tudo que pode promover a degradação de uma obra de arte, sejam eles fatores químicos, sejam eles físicos, como a questão da temperatura, da umidade, os poluentes em geral, sejam através de insetos, roedores, que de alguma maneira causam a degradação de alguma obra, ou talvez também o fato das pessoas não manusearem com cuidado essas obras de arte e acaba trazendo prejuízos para essa obra. E esses homens, ou melhor, esses profissionais, eles têm essa responsabilidade. Agora, quando você aprofunda o conhecimento de um determinado objeto, você passa a conhecê-lo. Você passa a saber para que ele deveria ser utilizado, qual o material utilizado e como ele foi confeccionado. E à medida em que você se aprofunda no conhecimento de determinado objeto, você descobre a importância dele, você vai descobrir também o seu autor, e, consequentemente, será a sua maior dedicação no processo de restauração. Eu, pensando nisso, não teve como eu fazer uma comparação com o maior restaurador que existe. Eu acho que vocês também já sabem de quem eu estou falando. Quem é o maior restaurador de todas as coisas? Quem? Senhor Jesus, o nosso Deus. Ele restaura todas as coisas. Bem, mas a segunda coisa, além de você fazer uma leitura correta daquela obra, do original daquela obra, a segunda coisa que é extremamente necessário para que haja uma restauração é a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Eu gosto de uma tradução que diz assim: se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, então, haja luz. Diga assim, haja luz. Mais uma vez, haja luz. E houve luz. E aí, se você dá sequência no texto, você vai ver que Deus começa a recriar
todas as coisas. Mas a base foi luz. Para ele começar a restaurar algo, primeiro tem que haver luz. E à medida em que eu fui pensando, me aprofundando, eu vi as muitas similaridades entre a restauração de uma obra de arte e a restauração do homem. Porque no primeiro momento que o homem foi criado, ele foi criado perfeito, santo, foi criado pelo próprio artista, Deus, o escultor de todas as coisas, criou o homem com um propósito, para que ele fizesse parte da família dele. O homem, então, foi desfigurado, o pecado entrou e promoveu a degradação do homem. Em todas as áreas na vida do homem, o homem se estragou. O pecado atingiu violentamente essa criação, essa obra de arte de Deus. E o homem deixou de fazer parte, não servia mais para o propósito dele. O homem se estragou na moral, no seu intelecto, no seu espírito, enfim, afetou a relação do homem com Deus, afetou a relação do homem com o seu semelhante, com o seu próximo, eles se tornaram inimigos, enfim. O homem precisava de verdade ser restaurado. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. O homem, então, passou a fazer parte do império das trevas. Deus, então, por meio do seu Filho Jesus, através do sacrifício na cruz, possibilitou uma nova vida ao homem. Então, ele pode ser restaurado à sua condição original. E isso é algo que está disponível para todos os homens. Basta respeitar e obedecer aquilo que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A partir do momento em que você ouve a palavra de Deus, você responde com fé. E nesse momento você confessa Jesus como Senhor da sua vida. Crê que Ele ressuscitou dos mortos. O processo de restauração começa na tua vida. Foi assim na minha, e tem sido assim, foi na sua, e tem sido assim em todos aqueles que desejam ser restaurados pelo Senhor. Só que quando você chega no reino de Deus, você chega com um passado. Como então lidar com esse passado, com as muitas feridas, com os muitos machucados que nós arrumamos lá fora? Como lidar com as angústias, as mágoas que nós trazemos da nossa vida pregressa? Aquelas causadas por alguém que machucaram você. Como lidar com esse passado? Como lidar com aqueles que você mesmo causou? Os machucados, as dores que você mesmo provocou na sua própria vida. Tem coisas que as pessoas provocam em nós, que nos machucam, que nós acabamos trazendo para a nossa vida as angústias, os medos, mas também existem coisas que nós provocamos nos outros e também provocamos em nós mesmos. E o somatório disso tudo é uma pessoa que precisa de restauração. Nós agredimos. E é um erro a gente achar que uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que é um erro achar que o fato de você ter entrado no reino de Deus, o seu passado simplesmente se apagou. Pelo contrário, os nossos pecados foram cancelados. Mas Ele não apaga o passado de ninguém.
Ele não faz isso na vida de ninguém. Ele cancela as nossas dívidas. Todas as dívidas que nós assumimos com Ele, Ele cancela. Mas o passado está lá. E como é que a gente lida com o passado? Como lidar com essas questões? Através da restauração. Diga assim, através da restauração. Como é que é isso na prática? Você se converte, mas se você está devendo a alguém, Deus perdoa essa dívida para você, simplesmente? Ou você tem que pagar? O fato é que se devemos a alguém, nós temos que voltar lá e pagar. Se ofendemos pessoas, nós precisamos voltar lá e pedir perdão. Nós chegamos no reino de Deus com muitas conexões erradas, e muitas dessas conexões erradas. E é necessário, então, você se desconectar de todas essas conexões que você fez errado. Quantos chegam no reino de Deus com amantes e você vai seguir com isso? Ou você vai se desconectar com tudo aquilo que te levou para longe do Senhor? Não é assim? Agora, se por um lado eu tenho que me desconectar de muita coisa errada, de alianças que eu fiz, de pactos que eu fiz, por outro lado, eu preciso me conectar com muita coisa, com muito relacionamento que eu destruí. Quantas pessoas chegam no reino de Deus e que não falam com pai, com mãe, com parentes, com amigos? E aí eu não quero questionar se foi justo ou não, o fato é que no momento em que eu chego no reino de Deus e algumas conexões foram quebradas e que eu preciso retomar isso, eu não posso seguir a minha vida cristã sem fazer o caminho de volta com essas pessoas. Quantos aqui tiveram que fazer isso? Faz um sinal aí. Isso é o reino de Deus. Não tem como. Eu sei que, claro, algumas dessas questões não dá mais para restaurar. Mas quando eu chego, eu adentro no reino de Deus, agora eu preciso, de fato, restaurar tudo na minha vida. O passado, a gente vai nele em busca de perdão e ser perdoado. Quantos aqui necessitaram um dia de ser perdoados? E aí você vai atrás das pessoas que você ofendeu, e restaurar tudo, não deixar nada para trás. Quantas pessoas ofenderam e vocês guardaram mágoa, dor, alguns ficaram doentes, porque não conseguiam perdoar. E aí você, quando chega para o reino de Deus, não adianta você querer seguir a sua vida, sem antes fazer esses caminhos. Restaurar relacionamentos. E o que a gente entende, baseado naquilo que a palavra de Deus fala, que para que haja restauração, a primeira coisa, eu preciso aprender a confessar pecados. É através da confissão que a gente restaura o passado. É assim que nos livramos de uma consciência cheia de culpa. É bem verdade que ao nascer de novo passamos a ter paz com Deus. Ele nos livra da má consciência. Entretanto, eu também preciso do perdão das pessoas que ofendi e perdoar aqueles que me ofenderam. É assim que eu e você lidamos com o passado. Atos 19, versículo 18, o texto diz assim: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicamente os seus feitos. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: então iam ter com eles Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Versos 7 e 8, a sequência desse texto diz assim: vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você pode dizer comigo assim: produzi
produzi frutos dignos de arrependimento. Se você se arrependeu, você veio para Jesus arrependido, qual o fruto que esse arrependimento exige? O que você precisa avaliar? Se eu estou arrependido de verdade, o que eu tenho que fazer? Qual o caminho de volta que eu preciso realizar? O arrependimento necessita de um fruto. E qual o fruto que esse arrependimento merece? O que eu preciso fazer? O que Deus está falando comigo? O que o Espírito Santo está exigindo que eu faça? Eu tenho que ir lá e fazer. Como isso funciona? Efésios 5, 11, 13 diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-a, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Diga assim, porque a luz tudo manifesta. Ou seja, tudo que se manifesta é luz, estando certo ou errado. Quando manifestado é luz. As trevas, pelo contrário, servem para ocultar a verdade. Mas quando a luz se manifesta, toda a verdade vem à tona. João capítulo 3, do versículo 19 ao 20, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Agora escute, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Os homens não quiseram se aproximar de Jesus, porque as suas obras seriam expostas. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, tudo que é trevas vem para a luz. Porque o diabo se alimenta das trevas. Provérbios 28, 13 diz o seguinte: que aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Isso é um princípio. Não há como alguém prosperar no reino de Deus se permanece em trevas. Isso faz com que a gente compreenda porque muitas pessoas não saem do lugar, não crescem espiritualmente, porque estão aprisionados nas trevas, alimentando Satanás, legalidades que existem ali. E não tem como uma pessoa avançar permanecendo nas trevas. A sequência do texto diz: mas aquele que confessa e as deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia está diretamente ligada a você confessar os seus pecados e abandoná-los. A misericórdia de Deus, ela alcança e ela te libera para você viver em novidade de vida. Portanto, é muito importante a gente pedir ao Espírito Santo para que investigue o nosso coração. E a gente entende que nós precisamos confessar simplesmente para Deus. O que eu vou falar agora pode soar para você como heresia, mas entenda uma coisa: nós não conseguimos e não podemos confessar pecado para Deus porque Ele já sabe de todas as coisas. Se nós confessamos é por nós mesmos, para destruir o eu, porque Ele sabe o mais oculto, os mais vil pensamentos que permeiam na nossa mente. Ele sabe aquilo, as nossas intenções, as nossas motivações, Ele conhece a nossa essência. E é uma loucura achar que nós confessamos pecado para Deus. Confessamos por causa de nós, porque Ele já sabe. Mas o mais difícil, e isso é mais fácil, quando eu olho, e no meu quarto digo: Senhor, eu quero te pedir perdão por isso é muito fácil. O difícil é olhar no olho de alguém e dizer assim: eu quero te pedir perdão porque eu tive pensamentos sobre você, eu te julguei,
Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso quebra o orgulho, mas ao mesmo tempo isso te libera para você agora começar uma nova vida em Cristo Jesus. É um discurso difícil. Todavia, talvez seja o dia da tua libertação. Às vezes, quando nós estamos pastoreando algumas pessoas e passam anos e a pessoa não sai do lugar. E o discernimento, muitas vezes, sobre essas pessoas é o seguinte: tem alguma coisa em trevas. Porque não é possível alguém prosperar se estiver na luz. Não prosperar se estiver na luz. Se uma pessoa não prospera, pode ter certeza que tem alguma coisa que precisa ser trazida para a luz. É o medo, a vergonha, mas se você preservar isso, o medo e a vergonha vai destruir a sua vida e a tua essência com Deus. Quando a palavra de Deus lança luz em minhas trevas, eu confesso, eu trago para a luz, revelo a essência daquilo que foi revelado. E nesse momento eu interrompo a ação do diabo na minha vida. Mas também, como eu falei no início sobre a obra de um restaurador, que não objetiva apenas restaurar a obra no original, mas é necessário também fazer a manutenção. Portanto, eu escolhi o texto de 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7, quando diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, diga assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, diga, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muitas pessoas têm deixado o convívio da igreja. Muitos têm deixado de congregar. E quando eu falo deixar de congregar, eu não falo congregar nessas nossas reuniões. Quando eu falo de congregar, é dentro do relacionamento no seu dia a dia com seu irmão. Quando a Bíblia fala que é pecado quando a gente deixa de congregar, não está relacionado aos nossos ajuntamentos. Isso aqui é apenas a consequência. Quando eu deixo de congregar é quando eu deixo de me relacionar com meu irmão. E a base da comunhão é luz. A maioria das pessoas, por não querer restaurar os seus relacionamentos, por não querer vir para a luz, por não querer abrir o coração, ela prefere abandonar o convívio da igreja. E não somente no nível na vida da igreja, mas também na vida conjugal. Gente, eu conheço pessoas, e já vivi isso, confessando Jesus como o Senhor. Mas eu me permiti, e gente que se permite ter o relacionamento quebrado dentro do seio familiar, simplesmente porque não quer andar na luz. Não quer restaurar. Não quer abrir o coração. Não só de coisas que fez, que está obscura, como também de problemas que estão tendo no relacionamento, mas que são incapazes de olhar um no olho do outro e trazer para a luz aquilo que está no oculto. E às vezes são semanas, meses, e pasmem, alguns por ano mantêm um relacionamento conjugal quebrado, simplesmente porque não querem andar na luz. Vão prosperar como? Se conseguir prosperar, eu tenho que dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, mas ela não mente. Se ela diz que se permanecermos em trevas, não há prosperidade, e eu não falo da prosperidade financeira, eu falo de uma prosperidade espiritual. Se alguém se mantiver em oculto, em trevas, conseguir prosperar, essa palavra não é real. Mas ela é infalível. Foi escrita por aquele que prescruta o mais profundo do nosso entendimento. Então ele sabia e sabe
o que está dizendo. Quer prosperar? Então a gente precisa de verdade andar na luz. É um processo, eu falei do início. Deus começou a restaurar o homem a partir dessa nova natureza. Mas há continuidade desse processo de restauração. Há uma continuidade. E nós não só temos que vir para a luz, mas também ter uma vida na luz. Porque não basta eu tratar simplesmente o fato em si, aquilo que eu fiz, a palavra que eu te disse que te magoou, mas eu preciso tratar aquilo que me faz dizer palavras como essa. E isso é através da confissão, porque quando eu confesso, o machado é posto na raiz. Eu preciso de perdão, sim, mas eu preciso purificar. Purificação. E purificação é mediante a confissão. Mas deixa o Espírito Santo lançar luz nas tuas trevas, para que você entenda o que Deus quer restaurar na tua vida. Quando eu restauro o meu passado, praticando a confissão, quando eu pratico o perdão, quando eu restauro o meu presente, restituindo, na verdade eu estou pavimentando o meu futuro. Essas verdades praticadas me fazem lançar na presença do Senhor. E isso é a semente que eu estou plantando para o meu futuro. Através dessas práticas, queridos, através da obediência de hoje, é a semente que planto para amanhã. Quantos de verdade querem plantar uma semente para o amanhã?